Acidentes por Conhecimento, eu sou a Amanda e hoje eu vou falar um pouquinho sobre sintomas do despertar da espiritualidade. Então, senta que lá vem curiosidades. Bom, como eu disse antes, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o despertar da espiritualidade. Quem me segue no Instagram viu que hoje eu postei um IGTV, um vídeo curtinho, de uns 5 minutos no máximo, sobre a manifestação de desejos. Hoje, no dia 30/11 de 2020, vai acontecer o eclipse lunar. E com isso, os nossos pensamentos, desejos, eles vão se intensificar muito, porque a Lua tem um poder energético muito, muito, muito forte em todo mundo. Então, se você quer fazer esse exercício de manifestação dos desejos, vá lá no meu Instagram, no Instagram do canal, e você vai ver, eu faço o exercício lá na prática, então você consegue acompanhar direitinho, dá pra fazer, super simples, super rápido. E aí eu resolvi fazer esse vídeo porque às vezes as pessoas falam, mas eu não tenho isso daí de despertar da mediunidade, não tem nada a ver, isso daí não é pra mim. E às vezes você tá no despertar da mediunidade, da espiritualidade, e você nem sabe. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso, vou falar alguns sintomas que não são muito comuns, que nem todo mundo sabe que tem esse tipo de manifestação. E se você gostar, eu já peço que deixe o seu like, o seu comentário, já compartilhe com os amigos, com a família, pelo menos com uma pessoa que você acha que vai gostar do nosso conteúdo. Pra gente sempre poder estar trazendo mais coisas legais, conteúdo legais, vídeos para tirar dúvidas, de tudo um pouquinho, né? Como a gente diz sempre no canal. Então bora pro vídeo. O primeiro sintoma, ele vem muito frequente em mudanças no padrão de sono. Por exemplo, uma pessoa que dormia a noite inteira, ela começa a dormir aos picados, sabe? Dorme 2 horas, aí acorda, desperta, aí depois dorme de novo, aí passa um tempo, ela desperta de novo, e vai assim durante a noite inteira. Ou, por exemplo, pessoas que tinham insônia, ela começa a dormir por um bom tempo, sem apresentar nenhum tipo de interrupções no sono. Isso daí é muito comum em quem tá no despertar espiritual, porque quando a gente dorme é quando a gente tem a conexão com o espiritual. A gente faz o desdobramento, isso é em todo mundo, você acreditando ou não, acontece o desdobramento. E aí com isso, muitas vezes altera o padrão do sono nas pessoas. O segundo ponto é as atividades do chakra coronário. Coronário é o que fica aqui em cima, um dos nossos chakras. Nós temos vários no corpo, mas esse daqui chama o coronário, que ele é no alto da nossa cabeça. E aí quem tá no despertar, muitas vezes sente formigamento, dores de cabeça, parece umas pontadas bem aqui em cima, o couro cabeludo esquenta, fica bem quente. Então isso daí pode ser um dos sintomas. O terceiro é repentinas ondas de emoções. Por exemplo, você acorda super bem, não tem nada de diferente no seu dia, e aí alguém aparece ou você vai até um lugar e suas emoções mudam, simplesmente mudam. Você começa a ficar muito nervoso, você pode ter sensação de choro, de querer sair daquele lugar rápido. Porque você começa a ficar muito, muito, muito sensível às ondas energéticas que estão próximas de você. Então você pode querer não ir naquele lugar, você pode não querer ver
aquele tipo de pessoa, você pode querer mudar, não tá mais ali, ou você quer muito estar ali. Isso tudo pode acontecer também. O quarto sintoma é alteração no peso. Por exemplo, a sua vida inteira você fica com um peso, e aí quando você começa o seu despertar, você pode engordar muito, um bom peso, assim, vamos dizer. O que isso significa? Claro, né? Pode ser coisas físicas, problemas físicos, mas eu tô falando em despertar espiritual. Não é 100%, não é regra. Eu só tô falando dos sintomas aqui, que algumas pessoas podem ter. Você aumenta de peso porque quando a gente vem pra Terra, quando a gente encarna, a gente tem como se fosse um contrato, né, com o divino. E esse contrato você precisa acertar algumas coisas das suas outras reencarnações, o que foi colocado para você fazer. E quando você entra nesse despertar espiritual, às vezes você tem esse aumento de peso porque você precisa acertar alguns erros seus de outras encarnações. Então, a partir do momento em que esses erros que você consertou, o seu peso começa a voltar ao normal. É um ganho de peso muito rápido, em que é apenas assim, como se fosse um alerta, entendeu? Para você, que você tem alguns erros que você precisa consertar. E aí você vai na sua trajetória espiritual, e aí quando você começa a acertar esses erros, esse peso ele vai sumindo. Do mesmo jeito que veio, ele vai embora. Algumas pessoas têm isso. Mas, de novo, pode ser problema de saúde. Eu só estou comentando alguns sintomas do despertar espiritual, ok? O quinto é mudanças nos hábitos alimentares. Por exemplo, você gostava muito de uma comida e de repente você começa a não gostar mais, o gosto já não é mais bom. Ou você começa a ter nojo. Pode acontecer também de coisas que você nunca comeu antes, você começar a comer. E assim, do nada. Do nada. Então pode acontecer essas coisas também. O sexto é mais ou menos parecido com o quinto. Sobre alimentação também. Você pode ter alergias ou intolerância a certos tipos de alimentos que você nunca teve antes. Então pode ser, talvez você vá no médico, vá em alguma coisa e ninguém descobre o porquê daquela alergia, o porquê daquela intolerância. Então pode ser um sinal de que seja o despertar da mediunidade. O sétimo é a amplificação dos seus sentidos. Você dá sensibilidade. Por exemplo, como eu falei, você chega num lugar, você sente energia, talvez você quer estar lá, talvez você não queira, você chega perto de alguém e você começa a sentir algumas coisas que você nunca sentiu antes. Você pode ter dores de cabeça, você pode ter desconforto, você pode ter constipação. Isso é um dos sintomas também. Você ficar muito irritada num certo tipo de ambiente, ou você passar em frente de um lugar e você sentir uma coisa ruim ou uma coisa boa. Esse tipo de sensibilidade que talvez você nunca teve antes, talvez possa ser por causa da espiritualidade. O oitavo é erupções, acnes, manchas, qualquer problema de pele. Por quê? Como eu falei lá atrás, se você tem alguns erros para consertar nessa encarnação e você reprime isso, às vezes você já está sentindo que você precisa de alguma mudança, você sente que você precisa, que você está no despertar espiritual, mas você reprime isso, você guarda, você segura, e aí tudo que é de ruim na gente, ele sai em algum lugar, e muitas das vezes ele sai na pele. Então começa a aparecer, sai muitas espinhas aqui em volta do queixo, da boca, nessa região, ou nas extremidades. Por exemplo, braço, perna, esses lugares assim. É muito comum sair tipos de alergias que você não sabe de onde que é, de onde que vem, de onde que foi. Não dá pra saber.
muitas acnes, mas foi como eu falei, isso daí é apresentando os erros que você tem que consertar. Você indo buscar ajuda, se descobrindo espiritualmente, você olhando para dentro de você, você se fazendo meditação, consertando as coisas ao pouco, sabe? Independente da religião que você vá, você buscando ajuda, você fazendo o que tem pra fazer, isso daí vai sumindo aos poucos, porque são sintomas do que você tá passando por um problema. Então você vai buscando ajuda, você vai fazendo tratamentos e aí chega uma hora que desaparece tudo isso. O nono são sintomas variados. O que isso significa? Irritabilidade, dor de cabeça, constipação, vontade de comer ou a falta de vontade de comer. Um dia você tá num lugar assim normal, num ambiente normal, temperatura ambiente, e aí você sente muito calor ou muito frio, você fica com uma sensibilidade muito, muito, muito forte. Então, acontece isso bastante, só que não é tão conhecido como alguns outros sintomas. O 10º é sonhos vivos. Sabe quando você acorda e você fala, parece que eu estava vivendo aquele sonho. Parece que eu estava lá presente naquele sonho. Ou quando você acorda muito confuso, que você não sabe o que foi sonho, o que é realidade. Você fica naquela coisa, sabe, assim, meu Deus, o que eu preciso, sei lá, sabe, você precisa colocar a cabeça no lugar, você precisa pensar naquele sonho, que você sabe que é um sonho, mas ao mesmo tempo parece que é real. É muito engraçado, né, mas acontece bastante. 11 é libertação. Significa que às vezes você pode entrar em contato com entidades espirituais, com o divino, e daí você nunca teve essa experiência e você não sabe como tratar, como se portar diante de. Dentro dessa questão de liberdade tem a falta de concentração. Se você não consegue se concentrar em alguma coisa que você precisa fazer, pode ser que seja um dos sintomas. 12 é a manifestação de criatividade. Por exemplo, você começa a ter muitos insights de criatividade. Você pega uma coisa para fazer, você pode parar de culinária, artística, manual, sabe? Começa a te aparecer várias coisas para você começar a fazer, você despertar a sua criatividade, pinturas, você começa a ter essas vontades que talvez você nunca tivesse antes, ou na música, ou, como eu falei, pintura, ou culinária, em diversas áreas, e talvez você nunca sentiu essa vontade e aí você queira fazer esse tipo de coisas. O 13 é ajudas de vários tipos. O que isso significa? Você começa a ter vários tipos de professores que vão aparecendo no seu dia a dia. Por exemplo, uma música, um livro, um vídeo que você tá olhando no YouTube aleatoriamente, aparece um vídeo sobre aquilo que você estava pensando, que você pensou em alguma hora e ele apareceu. Parece que alguém lê o seu pensamento. Você já teve isso? Tipo, sei lá, eu tô pensando em bolinho de chuva, só que eu não pesquisei nada sobre isso, eu estou pensando. E aí quando eu entro no Google, no YouTube, aparece um vídeo relacionado a isso, um texto relacionado a isso, uma receita. E aí você fica, não é possível, tem alguém lendo a minha mente, digitou aqui, pesquisou e etc. Chega a ser até engraçado. 14 é viver o seu propósito. É quando você descobre, a vida parece que ganha o propósito. O porquê que eu estou aqui. O que eu estou fazendo aqui. E aí você começa a sentir que você está fazendo o que você veio fazer. O porquê que você veio. E aí você começa, seja em ajudar uma pessoa ou várias, seja em estudar na área que você sempre quis, trabalhar com o que você sempre quis. Então existe esse ponto também, que você descobre o seu propósito de vida, o seu propósito de viver, o porquê que você veio.
Talvez a pessoa veio para construir uma família, esse era o propósito da vida dela. Talvez seja para descobrir o mundo, sabe, explorar o mundo, viajar muito, mas ela descobre o porquê que ela veio. O 15º é manifestações físicas e pensamentos e desejos. É basicamente o mesmo do anterior, em que você começa a pensar em alguma coisa e isso daí se torna realidade. Seja com coisas mínimas ou com coisas máximas, mas acaba acontecendo. Então você precisa tomar muito cuidado com aquilo que você pensa, com aquilo que você deseja, porque a sua manifestação acaba ficando muito forte. Ela acaba ficando muito ativa. E aí, muitas coisas que você pensa, muitas coisas que você... a energia que você começa a emanar, ela se intensifica. Então, muitas coisas começam a acontecer. Então, tem que tomar muito cuidado naquilo que você pensa, aquilo que você deseja, porque se realiza. Até mesmo como eu falei no começo do vídeo, hoje, especialmente hoje, tá tendo o eclipse lunar. Vai acontecer hoje. E aí eu dou um exercício para fazer para manifestação dos desejos. Para quem quer conquistar alguma coisa, conseguir algo, é um exercício bem fácil que eu deixo lá no IGTV do canal no Instagram do canal e que dá para vocês irem lá fazer ainda hoje. E ele vai ser potencializado por conta do eclipse lunar. E já aproveitando, o vídeo já tá acabando, mas já deixa seu joinha, compartilhe, comente, deixa sua sugestão de vídeo, deixe o seu comentário. Se você sente alguma desses sintomas, se você já sentiu, se você já descobriu a sua espiritualidade, o seu despertar da mediunidade, deixa aqui nos comentários pra gente, tá bom? E o último, o 16º, é o ser diferente dos outros. Você começa a ver que você não é igual às pessoas, você começa a sentir que você não participa dos grupos em que as pessoas participam, você não se encaixa muito nas coisas. Você não tem um grupo específico, você não tem uma música específica, você não tem nada em comum com muitas pessoas. E isso você acaba se sentindo fora da casinha, sabe? Mas, por um lado, é muito normal isso daí. Pra quem tá passando por esse processo de despertar, é muito normal. Porque você acaba procurando o seu propósito, entendeu? E aí você acaba meio se sentindo perdido, porque você precisa encontrar o seu propósito. E isso daí liga ao outro sintoma que eu falei. Então você acaba se sentindo perdido no começo, você não se encaixa em nada, você não consegue encontrar nada em que você consiga fazer parte, até você chegar no seu propósito. E aí quando você chega no seu propósito, você descobriu que enfim, o que você veio fazer aqui, nessa encarnação, ou para quem acredita nessa vida. E aí você acaba fazendo as coisas referente ao seu propósito. Esse daqui é alguns dos sintomas. Eu peguei alguns menos comuns que as pessoas possam ter, porque os comuns todo mundo já sabe, né? Muito falado. Agora, esses que não são tão comuns, eu não achei muitos vídeos sobre isso, então eu achei legal trazer pra vocês aqui. Esse vídeo eu tô fazendo sozinha, porque o Lucas está trabalhando hoje. Eu falei que a gente grava no domingo, mas ontem foi dia de eleição, a gente acabou ficando muito ocupado, não conseguimos gravar. Hoje, é segunda-feira, ele está trabalhando, então eu vim gravar sozinha. Então, sempre que der, claro, a gente vai fazer vídeo juntos, mas vai ter um vídeo ou outro que a gente vai acabar fazendo separado. E mais uma vez, obrigada por assistir até aqui. A gente agradece muito aos inscritos que já estão no canal. Mas se você puder ajudar compartilhando, divulgando o nosso canal, qualquer vídeo que seja, esse ou outro,
deixando o seu joinha, para que a gente possa ter mais seguidores, conseguir alcançar mais pessoas. A gente fica muito feliz com cada pessoa que entra no nosso canal. E boa semana para todos!